E professor homenageado da turma, professor Dr. Ronaldo Carneiro, aos demais componentes da mesa, familiares, amigos e formandos colegas, uma boa tarde a todos. Boa tarde, meu filho, para. Peço perdão a todos se por algum momento a voz me faltar, mas será devido à emoção do momento e à honra de representar cada um de vocês nesse momento tão importante de nossas vidas. Inicialmente, quero louvar e exaltar a Deus por este dia e dizer que hoje é mais um dia especial que jamais será esquecido por todos nós. Acho que o mais difícil do que todas as provas de cálculos, análises e dimensionamentos estruturais que tivemos foi ter que resumir todos esses anos em apenas 5 minutos, mas pelo menos eu tentarei. Já iniciamos a nossa jornada sendo vitoriosos, pois ouvirmos o nosso nome no famoso listão dos aprovados da Universidade Federal do Pará foi algo com certeza inexplicável. No entanto, quem não conhece um ditado que diz que a alegria de pobre dura pouco? Porém, eu faço uma pequena adaptação e lhes digo que a alegria de calouro dura pouco. Pois, logo nos primeiros semestres, fomos apresentados às disciplinas que para alguns tornaram-se um pesadelo até próximo da formatura, como cálculo, física e a química teórica e experimental. Lá se vão as matérias básicas, se é assim que podemos dizer. E começam as disciplinas técnicas. Aí sim, o sentimento de se tornar engenheiro começou a brotar, seja debruçado nas pranchetas de desenho ou nas salas do laboratório, seja diante de uma análise computacional ou mesmo diante de uma estação total de topografia. Seguindo, chegamos ao famoso 8º semestre, o semestre das estruturas, de madeira, aço, concreto e fundações. Mas graças a Deus que todos nós conseguimos superar esse bicho papão. Mas não acabou por aí. Ainda tínhamos mais alguns semestres pelas frentes e o tenebroso TCC que tirou a paz de muitos aqui entre nós. Enfim, foram no mínimo 3.796 horas-aulas para concluirmos o curso. Infelizmente, em nossa trajetória, alguns companheiros ficaram pelo meio do caminho. No entanto, felizmente, outros chegaram para somar. Toda turma tem os seus elementos peculiares, e nesta havia os que sempre estavam adiantados e os que estavam sempre correndo atrás do prejuízo. Enquanto que alguns não perdiam nada gravando áudio das aulas, outros passavam aulas inteiras dormindo. E ainda existiam aqueles que nem caderno e nem caneta sequer levavam para as aulas. Nossa turma era solidária. Nos dias de prova, a solidariedade era tamanha que os que chegavam primeiro guardavam um lugar estratégico para aqueles que chegavam depois. Nossa turma carregou consigo algumas memoráveis palavras que eram atribuídas para alguns colegas próximo das avaliações. São elas: blindado e pano preto. Nossa classe também possui uma anomalia. Que pena, mas fazer o quê? Nada é perfeito. Acreditem, ela tem mais paisandu do que revista. Nossa turma, viemos de muitos caminhos, trazendo em nossas bagagens muitas expectativas. Expectativas de novas amizades, novos conhecimentos, novos desafios e principalmente a expectativa de nos tornarmos engenheiros. Trouxemos também muitas diferenças que em seu tempo foram aparecendo, tornando a nossa turma extremamente heterogênea, ao ponto de conseguirmos discernir os diversos grupos que se formaram entre nós. Mas vamos esquecer as diferenças. Agora, vamos recordar alguns momentos marcantes da turma.
como a visita técnica na execução de algumas pontes, que nos rendeu boas lembranças e muito conhecimento. Para se ter uma ideia, foi tanto conhecimento que alguns nem souberam como chegar em casa nesse dia. Tivemos também a festa no Vadião, organizada por nossa turma. Neste capítulo, provamos que quando queremos, podemos e fizemos o melhor. Nunca vi tamanho sucesso, mas também foi a única vez que eu participei de uma festa até o final no Vadião. Diferente de alguns colegas que sempre estavam por lá marcando presença. Sempre tivemos um foco bem definido e enfrentando as nossas divergências e dificuldades do dia a dia. E falando do dia a dia, eu não poderia deixar de enfatizar algumas de várias lutas que enfrentamos para estar aqui hoje, como passar os finais de semana, feriado e até férias estudando, sem contar as noites de sono perdida, sair cedo ou faltar ao trabalho, ônibus lotado, a imensa fila do RU, chegar tarde da noite em casa, salvo quando rolava uma carona amiga. Daqui para frente, iniciamos um novo ciclo de vida, agora como engenheiro civil, e seremos colocados à prova todos os dias por toda a técnica e conhecimento adquirido ao longo desses anos, pois saibam que a engenharia civil é a arte de pensar em tudo. Que possamos contribuir com a nossa sociedade de maneira positiva, ajudando no desenvolvimento do nosso país. Deixamos nossos sinceros agradecimentos aos funcionários, técnicos e aos nossos mestres por toda a motivação e conhecimento a nós repassado. Somos agradecidos também até mesmo aos professores que são conhecidos como os rasga-becas. Estamos nos despedindo da faculdade. Talvez por enquanto. Aquela que nos deu muita coisa. Maturidade, responsabilidade, um diploma, uma grande chance de ter um grande futuro. Ela também rendeu para alguns uns quilinhos a mais e para outros menos, e algumas olheiras, assim como moto, carro, namorado, namorada, esposo ou esposa e até filho. Mas não podemos esquecer da cereja do bolo, das grandes amizades que fizemos, seja no início, no meio ou no fim dessa jornada. Pode ser que para alguns, nunca mais se encontrem, mas torço para que cada um mantenha as amizades aqui construídas. Elas serão sempre de extrema importância em nossas vidas. A partir de hoje, será como embarcar em um avião. E este avião nos levará a lugares que nunca imaginamos, lugares mais altos e mais distantes. E ali estão as nossas passagens. Esta é uma realidade ao mesmo tempo triste e feliz. Triste para o passado e feliz para o futuro, pois agora chegou o momento de dizer até breve. Há muitos que se fizeram presente todos esses anos ao nosso lado. E como última mensagem a vocês, meus amigos, eu digo: humildade sempre. Nunca saberemos de tudo, mas não podemos deixar de aprender todos os dias. Muito sucesso e que Deus nos abençoe. Muito obrigado.